Já pararam pra pensar que a esmagadora maioria dos animes famosos dos últimos anos seguem fórmulas tão parecidas? E pior, grande parte dessas obras ficam rapidamente datadas, erram em seus finais ou simplesmente não possuem um molho? Por que os lançamentos recentes são tão carentes de um diferencial? Terá uma crise de criatividade na indústria? Uma imposição editorial? Há vários fatores a serem analisados sobre esse tópico, porém antes, você me conhece? Não? Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Para melhor discorrer sobre esse tema, eu irei dividir em tópicos e o primeiro deles é: todas as obras são datadas, não existe obra atemporal. Sim, meus amigos, todas as obras são datadas, pois elas são produtos específicos do seu tempo. O que irá diferenciar alguns aspectos é a percepção e a forma como um assunto é abordado e o quanto aquilo se conecta ao ideal de julgamento contemporâneo. Nesse sentido, é um tanto quanto injusto criticar as obras atuais, pois elas não tiveram tempo de passar pelas crises. Que crises são essas? As críticas positivas e negativas que constantemente são levantadas e, dessa forma, abrem debates. Por exemplo, Naruto acabou em 2015. O mangá é indiscutivelmente um fenômeno, contudo, é frequentemente criticado pela forma que tratou suas personagens femininas, desenvolveu o arco final, sendo a Kaguya o ápice dessas reclamações, e também pelo fato de que os rumos de algumas coisas parecem destoar das mensagens e ideias iniciais do Kishimoto. Resumidamente, uma irregularidade narrativa é apontada por um grupo de pessoas. No entanto, recentemente observei que está ocorrendo um trabalho de resignificação de algumas dessas questões. Fãs elaboram threads, textos apontando como o autor buscava sim desenvolver tais plots e que, na visão deles, ele conseguiu. Essa ala também comenta que os furos de roteiros apontados são preciosismos técnicos e que não era necessário citar X ou Y. Afinal, a ideia não era expandir aquele mundo, mas focar em eventos chaves. Eu também poderia citar o caso de Attack on Titan e como a animação melhorou a percepção de algumas pessoas daquele final, inclusive eu. Portanto, vale dizer que essas crises elas são processos constantes. Não há uma data ou período para validar ou repudiar algo. É uma coisa que ela depende da bagagem cultural, da construção de gosto, dos valores e do momento da vida da pessoa. Ao meu ver, isso tudo influencia. Eu, por exemplo, não curti Evangelion na primeira vez que assisti, acho que foi em 2019, mas revendo em 2021 se tornou o meu anime favorito. Esse tempo que passou me mudou e automaticamente mudou meu olhar para com a obra. Tópico 2. A indústria não entende as demandas do público. É um tiro no pé o que eu faria aqui porque eu acho que eu vou defender a indústria, afinal não tem como entender o que a galera quer. Ação? A gente já tem milhares de animes de lutinha. Comédia? Tenho minhas dúvidas. Chainsaw Man em 2022 era muito aguardado e se tornou rapidamente esquecível. Não é um dos projetos mais memoráveis daquele ano. Romance? Rapaz, vamos ao terceiro tópico falar um pouco mais disso. Tópico 3. Tudo parece muito igual. Boa parte das perguntas que eu fiz na introdução serão respondidas agora. Os mangás e animes atuais parecem um copiou e colou de outras obras. Não há diferencial estético, de personalidade, de história, nada. É tudo muito formulaico e isso enjoa. No meio dos shonens, eu terei que culpar a Shonen Jump e o modelo que ela popularizou. Fala sério, quantos animes com um trio, normalmente 2 garotos e uma garota, um sensei, vocês viram na vida? Algum deles o protagonista tem um bicho no corpo deles, não é verdade? Ah, mas você tá falando de Naruto? Não, eu poderia estar falando de Jujutsu Kaisen também. Eu poderia estar falando de Aori no Seraph, levarmos em conta que algumas dessas obras focam além de um trio. Não que essa galera vai ser bem desenvolvida, nada disso. Muitas vezes a garota do trio é jogada para escanteio em poder, desenvolvimento, grandes momentos. Outra coisa, protagonistas predestinados com grandes origens, filhos de pessoas poderosas, muito fortes. Ah, mas não, eu posso estar falando do Ichigo, ele não é assim. E os grandes parceiros dos protas, os queridíssimos Emos e Shida Uryu, alguns vingativos com olhos poderosos, como Kurapika, Sasuke, e tem os queridos que não desistem, são carismáticos, inimigos da ansiedade social, como Luffy, o Gon. Quantos shonens da atualidade fogem disso? Eu não consigo pensar em nenhum no momento. Os romances, então, nossa, a coisa é ainda mais triste. Basicamente, um protagonista, um homem ultra idealizado pela garota, alguns deles são perfeitinhos, outros fechadões, problemas de comunicação a rodo, garota insegura, uma delícia. Exemplo, eu estou vendo Honey Lemon Soda e o protagonista é o Cold de Blue Spring Ride 2.0. Blue Box, que não tem nem peito de se assumir shoujo, pois é um shonen, destoa pelo fato da menina ser mais fechada e o cara mais ansioso,
só que cadê o molho? Parece que você tá vendo algo que você já viu antes. E se eu reclamei do desenvolvimento dos shonens, nos shoujos, quando o protagonista ele cai nesse arquétipo de homem perfeito, aí deu ruim. Exemplos do Yamada e do Tsuomi. Eu adoro os dois, eles são uns queridos. Mas como desenvolver um personagem se ele já é tão definido, tão estabelecido, tão perfeito? Não tem como. Os isekais eu nem vou comentar, e os senens, os mangás, provavelmente eles dão pau em outros gêneros. Possivelmente, Vinland Saga e Choujin Next são as obras que melhor constroem seus universos e personagens hoje. Ah, Rodrigo, mas a fórmula é um problema? Não, não é. O problema é que as possibilidades não são esticadas a partir da fórmula. Eles não pegam esse modelo e buscam contar algo novo ou quebrar padrões nas estruturas dos personagens. Eu até vejo que Boku no Hero, Chainsaw Man, Dandadan, obras que tentam puxar um novo gancho, mas os dois primeiros carecem de algumas coisinhas. Boku no Hero errou no desenvolvimento do arco final. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Chainsaw Man deixa tantas possibilidades abertas que eu já não sei se devo levar esse negócio a sério ou não. Fora que eu acho que o autor erra tanto em tantos pontos que eu já perdi um pouco de vontade de acompanhar. Além de que eu pessoalmente acredito que se todas as possibilidades existem é porque nada realmente é importante. Bons autores eles sabem alternar objetivos em suas obras. Já o caso de Dandadan, eu só vi o anime, eu acredito que é um dos, se não o anime da temporada. Foi a obra que soube brincar e ser profunda no ponto. Eu ainda farei um vídeo sobre Dandadan, mas se observarmos, 2 das 3 obras que eu citei, elas vão para esse caminho mais cômico, mais caricato. Será que é essa a chave? Será que é essa a solução? Sakamoto Days está fazendo sucesso, tem algumas semelhanças de tom e pode nos dar uma resposta no futuro. Isto é, se a galera parar de pegar no pé da adaptação. Antes de puxar esse quarto tópico que vai falar justamente de adaptação e de animação, eu quero citar que tem obras que elas são tão formulaicas, elas são tão genéricas como essa que eu estou deixando aí na tela agora, que eu acho que elas são a síntese de tudo o que eu quis dizer sobre esse tópico 3, que a coisa ela tá tão repetitiva, ela tá tão engessada, ela tá tão sem criatividade, ela é uma necessidade de vender, na verdade, que coisas desse tipo existem. Tópico 4, o sucateamento do trabalho dos animadores. No vídeo que eu falo do cancelamento de Yuri on Ice, eu comento sobre como há cada vez mais demandas e menos prazo para entregar os projetos. Vai lá dar uma conferida depois. Também vale citar o efeito Demon Slayer, uma animação tão acima da média que criou uma régua inigualável, utópica de expectativas. Parece que tudo que não é assim é criticado. Tirando Bleach, todos os animes que eu acompanhei nos últimos anos foram criticados pela animação, o que é um baita de um surto. O que a galera não tá se atentando é em como as adaptações elas são frias, elas são carentes de sentimentos, de captar a atmosfera do mangá. A coisa está excessivamente tecnocrata. É tudo muito lindo, lindas cores, lindas lutas, fluidez magnífica, trilha pocando, mas a profundidade zero. E com profundidade eu quero dizer não sobre a história, eu estou falando da experiência. Nos últimos tempos eu tenho tido a sensação de ver um episódio de um anime, gostar e depois aquilo não ficar comigo. Parece que é tudo muito calculado para gerar um estímulo instantâneo, mas essa dopamina é muito passageira. Eu, na verdade, não sei no que eu posso associar isso. Eu acho que a ambientação cinzenta, essa necessidade dessa indústria ser cada vez mais realista, parece que está proibido o contraste, o colorido, o plano detalhado, a fantasia. Jujutsu é uma obra que eu poderia citar que tem esses problemas. Personagens de Jujutsu são divertidíssimos, a produção acaba sendo muito burocrata, o mundo de Jujutsu parece seco, parece que não acompanha, saca, personagens e produção, parece que é desequilibrado. Não falando de Jujutsu especificamente, mas eu acho que falta uma fluidez, uma criatividade nas construções das atmosferas. A coisa tá meio sem molho, as direções elas são muito burocráticas, muito redondinhas, o projeto é muito contemporâneo, parece que falta algo ali. Se a gente comparar, por exemplo, os projetos recentes a Bleach de 2004, Naruto clássico, Fullmetal Alchemist, Cowboy Bebop, porque é até covardia a gente citar aqui, parece que nada tem charme, sabe? Essas obras têm o charme, mas e as obras de hoje? Eu até gostaria de defender os animes contemporâneos usando o que eu falei no início do vídeo, que é a questão de ter o tempo para ter as crises, mas só que considerando que essa indústria ela está cada vez mais formulaica, engessada, e as pessoas compram esses projetos, eu não vejo que vai mudar. Se não mudar as estruturas da coisa, essas obras sim, elas serão obras com um prazo de validade. Comparando aqui, parece muito com o que está acontecendo com os filmes de super-herói, universo Marvel e como a coisa parece desgastada. A indústria de animes ela está desgastada.
E pessoal, não é porque eu estou criticando alguma coisa aqui que significa que eu não gosto dessas obras. Eu gosto de 90% das obras que eu citei aqui, eu acompanho elas com frequência. Só que não é porque eu gosto de algo que eu não vou ter senso crítico e eu não vou exigir o melhor para aquilo. Não é porque eu consumo animes que eu acho que eu tenho que tapar os olhos e fingir que estou adorando tudo. Não, eu sou consumidor, eles estão ganhando dinheiro comigo, portanto, eu quero o melhor. Há várias coisas que eu poderia falar, mas eu quero saber a sua opinião. Como você vê a atual indústria de animes e mangás? Você sente que algo precisa mudar? Fique à vontade nos comentários. E antes de terminar, abraços pra uma galerinha muito foda, que é o Rick, Lia, Lari, Jaque, Gabi, Dani, Duda, Movid, Giovana, Falco, Soraya, Rony, Pedro, Luiz, Leilo, Cibele, Brenda, Felipe, Navi, Roger, Cris, Licaene, Nalu, Tai, a maior fã do Ferid, Gabriel Portugal e a todos que assistiram até aqui, muitíssimo obrigado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like para dar aquela força, compartilhe com seus amigos porque isso ajuda bastante no canal e é claro, eu estarei esperando vocês nos próximos vídeos. Até mais!